Olá pessoal, bom dia. Então hoje nós vamos dar continuidade aí às nossas aulas. Hoje nós vamos trabalhar aí com a apresentação de conjuntos, a forma como os conjuntos eles podem ser apresentados. Então vamos lá. Então, além do diagrama de Venn, nós podemos representar aí um conjunto por meio de propriedades ou condições que seus elementos satisfazem. Aqui nesse caso eu tenho um conjunto dado, olha lá, 2, 4, 6 e 8. E aí a forma que eu posso representar, né, a propriedade ou a condição. Eu vou ler aqui cada um dos termos para vocês, tá? Para vocês entenderem o que cada um representa. Então eu tenho aqui, ó, conjunto A é aquele conjunto em que cada elemento X pertence ao conjunto dos números naturais, ou seja, é um número positivo, tal que, esses dois pontos aqui, representa tal que, x, ou seja, o elemento que aparece no conjunto, é par. Então, todo elemento que aparecer nesse conjunto tem que ser um número par, e 0 é menor que esse elemento, que é menor que 10. Então, vocês vejam aqui que aqui determina onde começa e onde termina. Então, tá falando que esses elementos, eles são, no caso, né, maiores que 0, menores que 10. E todos eles são pares. É exatamente o que eu tenho aqui. Esse tal que, ele me mostra uma condição. Essa condição, ela pode ser demonstrada com 2 pontos, com barra, ou simplesmente com o TQ, né, que seria o tal que. Aí nós temos alguns exemplos, né, por meio dos exercícios aí da própria apostila. Então, o exercício número 1, ele pede para apresentar o conjunto A listando seus elementos. Então, nós vamos construir o conjunto A. Para isso, a gente tem que entender o que ele quer. Então, ele quer um conjunto em que os elementos pertençam aos naturais, tal que esses elementos sejam pares. Ele não está determinando aonde começa nem onde termina. Onde começa eu sei, mas se eu não sei onde termina, reticências, ok? Apenas números pares, 2, 4, 6, 8, 10, 12, reticências, porque aqui não me indica onde eu vou parar. Vamos pegar um outro exemplo aqui da apostila. Ele está querendo o que agora? Ele quer os elementos pertencendo aos naturais, tal que menos 3 seja menor ou igual a x, que seja menor que 10. Então, esses números desse conjunto, eles têm que estar aí entre o 3, né? Porque eu tenho menor ou igual, então o 3 aparece. Ele tem que aparecer do 3 ao 9. Então, ele fica assim. Certo? Números naturais, apenas números positivos, do 3 ao 9. Um outro exemplo aqui, que é do nosso exercício número 2, eu vou mostrar uma maneira de resolver esse exercício, mas existem várias, eu posso fazer da forma que eu achar melhor, tá? Então, esse conjunto aqui, olha lá, eu escrevi dessa forma. Então, conjunto A é aquele conjunto em que x pertence aos naturais, tal que x é ímpar. Porém, nós temos que prestar atenção numa coisa. Aqui, eu coloquei que é ímpar, mas ainda faltou informação. Eu vou completar aqui com uma caneta. Olha lá. Então, na verdade, é assim, ó. Que x pertence aos naturais. Não vai ficar perfeito porque eu tô fazendo com o mouse, tá, gente? Pertence aos naturais, tal que x
ímpar e que 0 é menor que x, e aqui eu posso colocar, inclusive, que é menor ou igual a 5, tá? Então, essa é uma maneira de escrever este conjunto. Essa daqui a gente descarta, tá? Seria apenas ímpar se eu não estivesse determinando onde começa e onde termina. Tudo bem? Deixa eu tirar aqui a caneta. Vamos continuar. Então, aqui é o seguinte. Opa! Nós temos exercício 3. Apresentar dois conjuntos finitos e dois conjuntos infinitos na forma sentencial. Então, aqui eu vou apresentar, né, uma definição, tá? De conjunto, só que eu quero que vocês procurem fazer uma diferente da que eu estou mostrando aqui, não é para fazer igual, tá? Então, eu coloquei aqui, ó, dois conjuntos finitos. Então, nós temos aqui conjunto dos naturais menores que 8. Escrevi por extenso. Vou ter aqui, ó, A é igual, né? O conjunto A é um conjunto em que o elemento pertence aos naturais, tal que x é menor que 8. E aqui eu simplesmente escrevi o conjunto. Naturais menores que 8. Mesma coisa aqui. Inteiros compreendidos entre 12 e 20. Então, nós temos que x pertence aos inteiros, tal que 12 é menor que x, que é menor que 20. E aqui a representação. Quando eu tiver conjuntos infinitos, olha lá, basta eu colocar que ele é maior que ou menor que, e não determinar aonde eu vou parar, certo? Então, aqui eu tenho o conjunto dos naturais maiores que 5. X pertence aos naturais, tal que x é maior que 5. Vou começar lá, 5, 6, 7, 8, 9, mas eu não sei onde eu vou parar. Mesma coisa dos inteiros positivos. Começo 0, 1, 2, 3, 4 e não sei onde eu vou parar. Então, eu uso as reticências. Então, aqui é o momento de vocês resolverem os exercícios da apostila. São os exercícios da página 57. Eu mostrei alguns exemplos, né? E aí, o restante vocês vão tentar responder. Amanhã a gente faz a correção disso, tá? Na aula ao vivo. E aí, vocês vão fazer aí as atividades 9 até a 12. E a gente vê se vocês conseguiram fazer amanhã. Tá bom, gente? Então, a gente se encontra na próxima aula. Dúvidas é só chamar. Até mais. Tchau, tchau.